Atentos à palavra de Deus, ao redor dela, nos reunimos mais uma vez, nesse dia de sábado, dia 8, em sintonia com Jesus, nosso Senhor. Vamos ouvir a proclamação do Evangelho de hoje, ainda refletindo sobre as passagens bíblicas do Evangelho de Mateus. Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado. O sábado dedicamos também à Virgem Maria, Nossa Senhora, que possamos dirigir a ela uma prece de agradecimento, de proteção, pedir o amparo maternal de Nossa Senhora para com este novo dia que está iniciando. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca o vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na fé que professamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontramos aqui reunidos mais uma vez, nesse dia oracional, nesse encontro diário com Jesus Cristo, esse encontro diário com Deus. Ainda trazendo à tona o Evangelho de Mateus, hoje nós falaremos um pouco sobre o jejum, o sentido do jejum. É muito comum falarmos de jejum na Quaresma, na Semana Santa, né? Em especial na sexta-feira. De fato, é um dia propício para o jejum, para jejuar, para fazer este sacrifício. Porém, meu irmão, minha irmã, o jejum também ele pode ser feito em outros movimentos, né? Em outras datas, vamos dizer assim. Por exemplo, é um sacrifício que você presta a Deus. E hoje, neste evangelho, os discípulos, né, e os fariseus, na verdade, chegaram até Jesus e perguntou por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam. E Jesus dá um exemplo muito bem claro, né? Olha só, não se coloca o remendo novo em roupa velha. Assim também, Jesus coloca um exemplo bem marcante nesse evangelho, que foi a questão do noivo. Eu gostaria de destacar para vocês, eu vou destacar aqui. Aqui, ó. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O sentido de noivo aqui nessa leitura é o Cristo, né? O noivo está com eles significa a presença de Jesus que ainda estava ali com os discípulos, né? Então, se o noivo estava com eles, não havia necessidade de jejuar, né? Não havia necessidade ainda deste sacrifício. Mas o próprio Jesus diz que o noivo haveria de retornar, eles ficariam sem o noivo, e aí sim eles iam jejuar. Ou seja, com o noivo, que é Jesus, presente na vida, não havia necessidade do jejum, porque o próprio Cristo estava ali, né? Então era o próprio Cristo que apontava os direcionamentos, era o próprio Cristo que fazia a obra evangelizadora acontecer. Mas quando o noivo retornasse, quando o noivo já não tivesse mais, iriam sim fazer sacrifício, porque também era uma forma de invocar a misericórdia, né? É uma forma de fazer as reparações. Então é um momento que o noivo já não está mais ali entre eles. Essa leitura também leva para o nosso entendimento o cuidado. A evangelização ela consiste também em uma pedagogia, né? Nem todos vão entender da mesma forma. Então, não é avançar as coisas, não é colocar o remendo novo em roupa velha, né? Não é colocar o vinho novo em odres velhos. Tem que ir com calma, existe toda uma pedagogia na evangelização. Nem todos vão entender da mesma forma, né? Também não posso explicar para uma criança da mesma forma que eu explico para um adolescente.
Então a igreja tem que ser essa igreja que cativa, né? Essa igreja que leva a palavra de Deus, mas com um jeito, com uma maneira devagar, né? Com alguns passos que façam com que muitos compreendam o sentido da existência dela, o sentido do Evangelho. O que é o Evangelho para as nossas vidas, né? Então esse é o significado. Este noivo, embora ele tenha passado pela paixão, morte, ressuscitou, ele continua ainda conosco, nos auxiliando. Porém, cabe a nós fazer os nossos sacrifícios, né, de reparação. E um dos sacrifícios que podemos fazer é o jejum, é fortalecer o espírito. O jejum não é para fortalecer o físico, o humano, não. É para fortalecer o espírito, o espiritual. Então, que essa palavra possa nos orientar, possa nos trazer esse sentido, né? O noivo está conosco. Embora ele tenha sido elevado ao céu, mas ele está conosco. E os sacrifícios também precisam ser feitos. E um exemplo deles é o jejum, em reparação dos nossos erros, dos nossos pecados e também para o bem-estar do nosso espírito. Dê a sua curtida, compartilhe, vamos evangelizar, vamos fazer com que essa mensagem do Evangelho chegue a muitas pessoas que precisam até mesmo ouvir a palavra de Deus. Um bom sábado, Deus te abençoe, salve Maria e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.